E Telvina Maria Gama, 72 anos, nasci dia 2 de agosto de 1940. E a senhora? Eu nasci dia 27 de maio, em 1927, e tenho 84 anos, 5 anos. 85 anos. E como se chama? Alda de Jesus Gama, no bairro que o senhor Nelson. Viveram sempre aqui? Em Pico? Olha, nasci, criei-me, criei os filhos, casei e nunca saí daqui. E graças a Deus nunca me faltou trabalho nem pão para comer. O que é que fazia quando era menina? O que é que fazia? Olha, comecei logo que o meu paizinho faleceu com 48 anos, a minha irmã não o conheceu, e comecei logo a apanhar amêndoa e azeitona, batatas nas hortas, andava toda contente a trabalhar. E foste santeira. E depois, a minha mãe era costureira, costurava para os lavradores lá da Quinta Branca, fez muitos trabalhos, que a minha mãe não podia trabalhar no campo, nem o meu pai queria que ela trabalhasse, que as mulheres iam para estar em casa a cuidar dos filhos. Teve 8 filhos. Ele ia lá à fonte de manhã, deixava lá água em casa, e ela só trabalhava em casa e com os filhos. Também ia às vezes ao campo e também gostava de trabalhar no campo, mas não podia, porque ela tinha o ventre de tecido, mas então para a máquina era dia e noite. Não havia prontos a vestir como agora. Era preciso fazer tudo. Fez muitos vestidinhos a crianças pobres, e chuveiros para o batizado, para casamentos de rapariguinhas pobres. E os 8 filhos onde nasceram? Todos em casa. Todos em casa. Com médico, com tudo? Sem médico. Sem médico. Com uma tia, muito nossa amiga, amparou-nos a nós e depois os meus filhos E aos todos. do povo todo. Dava volta ao povo a aturar estas mulheres pobres. Se ela não está no céu, não está ninguém. Era parteira, não é? Sim, chamava-se A parteira. parteira do povo. Mas a minha mãe, morreram 4 filhos. Ficamos 4. Depois do meu pai morrer, 13 dias da morte, nasceu um irmãozinho meu que se chamava José Carlos Gama. Aos 13 dias de nascer, ele faleceu. Porque a minha mãe sofreu muito com a morte do pai, e com a morte do marido, e o que nos valeu, vivemos sempre bem, não tivemos fome nem de uma coisa nem da outra. Fomos sempre muito bem tratados. E nada nos faltou, porque tínhamos um avô, que o meu avô só tinha aquela filha, e cuidou sempre de nós. Depois eu, com 27 anos, casei, tive 4 filhos. Graças a Deus, podem-se ver, não fui para a Espanha, nem para lado nenhum, nunca lhe faltou nada, nem estudos, nem nada. Posso dizê-lo, foi verdade, estão aí a prova deles todos com... O que é que eles fazem agora? Olha, o mais velho trabalha em Mirandela, está licenciado em Letras. Formou-se em engenheiro, com 26 anos. Fui a fazer exame do 5º, dispensou. Eu para casa fui uma alegria no povo, e nossa casa mais. E os outros? E os outros, a filha, esteve em Bragança, em casa do Sr. Alberto, da Dona Alice. Primeiro, a fazer, depois da 4ª, esteve em um corpo no colégio. Era o Sr. Dr. Eurico e a Sra. Dona Rosemere, as diretoras do colégio. A minha filha esteve lá, fez lá até ao 5º. Não, fez lá o 2º. E depois fui para o liceu, para Bragança. E esteve lá até fazer a admissão. Dispensou no 5º, propôs para a admissão
Fez também a admissão, com 19 anos era professora primária. Era professora. Como é que iam daqui para Bragança? Íamos num carro, pagava os transportes, e lá para ir para o liceu também tinha, para estar lá hospedada, numa casa do Sr. Alberto, já morreram, tinha que pagar uma mensalidade. E quando a senhora era pequenina, andou a estudar? Nunca estudei, eu aprendi a ler e sei fazer o meu nome, e sempre me soube dirigir com as poucas habilitações que tinha, mas foi na casa da senhora Dona Marquinha Lobo. Na minha. Olha, aquela casa era de uma tia do pai do meu marido. Morreram e ela reformou-se. A senhora professora reformou-se quando eu tinha idade de entrar para a escola. E o povo esteve aqui muito tempo sem termos professora. Na escola. Depois, lá veio uma de Bragança, mas eu já não tinha idade de ir, e ela dava-me aulas ali na sala, à braseira, no inverno, ainda me lembra bem. E é de mim que eu não aprendisse, mas eu aprendia bem. E a senhora? Andou a estudar a primária aqui? Fiz a 4ª classe e depois fui estudar para Bragança, fiz o Magistério. o exame de regente escolar. Estive a dar aulas, em Angola também dei aulas. E aqui deu aulas aonde? Quando Em Vila Flor e Macedo Cavaleiros. Vila Flor, Sampaio, Vila Flor. Então, foi o primeiro ano que dei aulas. Fui no autocarro dos senhores Trigos, da alfândega, e depois estavam à espera de mim os meus alunos com uma burrinha com os alforjes para levar a bagagem. Depois estive lá 1 ano, depois fui transferida para o Lombo, Macedo Cavaleiros. E era a mesma coisa, o transporte. Depois casei, fui para Angola, estive a dar aulas na Gavela. Nasceu o meu primeiro filho, vim para a cidade, nasceram mais 2 filhos, deixei de dar aulas para cuidar da casa e dos filhos. Quando diz cidade, que cidade é que era? É na Gavela. Eu estive mesmo na Gavela. Estive mesmo passou a cidade o ano que nasceu o meu filho, na Gavela. Depois eu tinha lá um irmão em Luanda. E ele, como era camionista, até tinha um chofer, de vez em quando fazia viagens para o mato. E ele fez questão de me ir a visitar. Não gostou de me ver ali, puxou-me para a cidade. Para Luanda? Para Luanda. Estive 3 anos em casa dele. Ele ainda estava solteiro. Ele tinha 2 sócios. Depois eu também não gostei do ambiente dele e fiz questão que ele viesse a casar. Ele e um primo, que é o filho da tal parteira, nossa tia. Um parente. Tínhamos muitas tias, mas só aquela que chamávamos tia. Porque era como fosse nossa mãe. Ela foi criada com a minha mãe, morreu a mãe dela. E elas eram primas carnais. Mas havia muitas mais primas, mas só aquela que chamávamos tia. Então, esse rapaz que era sócio do meu irmão, também fiz questão que viesse cá. Casaram os dois e pronto, fizeram uma nova vida. Casaram com quem? Aqui com a tal... pessoas daqui da família. O nosso irmão casou... Olha, com parentes. O nosso irmão casou com uma filha de uma prima carnal que é sogra, madrinha de batismo e prima carnal. São 3 coisas muito fortes para o meu irmão. Mas para mim tem mais. E o outro rapaz? O outro casou com a tal Palmira, que ainda são vivos. O meu irmão e a mulher vivem no Porto, esta casa aqui do nosso irmão. Estão em Rio Tinto. Mas a tal Maria Palmira casou com esse tal Amândio, também tudo família. Ficámos todas felizes, têm filhos, fizeram uma nova vida. Pronto. O Sr. Amândio não era de cá. Filho da tal parteira. Prima, tia, nossa. E o seu marido o que é que fazia? O meu marido era comerciante e nós ainda tínhamos ali um comércio naquele baixo, onde é que puseram o carro. Mas
E lá em Angola? Também. Na Gabela era? Na Gabela era. Eu trabalhava lá num armazém, como é que se chama? Fiel do armazém, para esquecer uma coisa. E então depois em Angola, em Luanda, é que fizemos uma casa e estivemos lá no centro em comércio. Ele tinha um comércio em Luanda, o seu marido. Mas era comércio misto, de tudo, vendíamos de tudo. Tanto vendíamos bebidas como fazíamos comidas. Eu fazia lá, tínhamos um cozinheiro, tinha 3 criados. Uma vida boa. Fizemos a casa. Infelizmente apareceu o 74, o ano mau, viemos embora. Em que zona de Luanda é que estia? Mesmo em Luanda, ao cimo dos combatentes. Acima dos combatentes. Ao cimo dos combatentes da Grande Guerra. Era o restaurante? Era tudo. Eu ali trabalhava, aqui não faço nada. Mas ali trabalhava. Mas valia a pena. Todas as segundas-feiras ia meter dinheiro no banco. Lá ficou. Mas vim. Via no sol. Então, o que é que trouxeram quando vieram? Não trouxemos nada, as mobílias, a casa, o dinheiro ficou lá tudo. O que pude trazer eu trouxe uma carrinha. Mas aquilo, não, pronto, há dias... Mas já tinha comprado cá a casa que tem. Lá em Luanda, saiu esta casa e a minha mãe fazia questão porque a nossa casa da nossa mãe é em frente, onde é que o Sr. Luciano tinha a carrinha, o Sr. Luciano é que a comprou. E a minha mãe, que Deus tem, gostava de ver ali um filho à frente dela. E comprou ao meu irmão. Mas o meu irmão depois, houve outra pessoa que lhe dava mais dinheiro e ele quis vendê-lo. A minha mãe não gostou. Então o meu marido fez questão de ficarmos nós com a casa. Porque eu vim de Angola e fui para uma casa, mas houve muitas pessoas que não tinham casa. A minha irmã que está aqui, tivemos 3 meses e meio juntinhas. Os filhos dela e os meus, porque ela estava lá a viver. Sempre estivemos juntas. Ela também esteve em Angola. Nunca! Não, Ela acabou de dizer, Quando nunca veio- saiu daqui. E para construir esta casa, educar os filhos todos. Mas trabalharam muito. Nunca O meu cunhado e ela foi das pessoas que trabalharam mais nesta aldeia. Quantos... E vieram para aqui muitos retornados. Muitos. Olha, veio muito. Mas alguns muita gente. depois fizeram vida Depois, fora. por exemplo, o meu irmão foi para o Porto. Muitos mais não ficaram aqui. Nós, Minha irmã nós ficou, tinha cá a como casa. tínhamos aqui a casa, fixámos aqui a residência, mas os meus filhos não gostaram muito. Bem, E o que é que fazia o seu marido cá? Eu também era comerciante, mas cultivava a horta e temos terrenos. Quando morreu a minha mãe, que Deus tem, eu comprei parte dos terrenos que pertenciam a um irmão que temos no Brasil. E ainda hoje tenho mantido essa coisa. Agora eu não posso, mas mando cultivar. Pois, os seus irmãos, onde estão? Um no No Brasil Brasil eu trabalhei no Rio Tinto, e que outro é o que no tem Rio aqui Tinto. esta casa. Exatamente. Somos o do 4. Brasil não quer saber de Ferradosa. Disseram que trabalhava na tecelagem. Como é que aprendeu? Eu aprendi com uma tia minha, uma pessoa muito nossa amiga, era prima carnal da minha mãe e a mim queria muito bem. Irmã da mãe do Nelson. E o meu marido era sobrinho dela. E a ninguém ensinava coisas como a mim. Eu fazia desenhos nas colchas, nos tapetes, a minha irmã dela pode... Eu dei tudo aos filhos. Tudo Eu tecido. tenho coisas tecidas por ela. Olha, tem lá carpetes, todas em trabalho, feito assim à mão, lá no tear. O que é que o meu marido, o que queria era que eu trabalhasse no campo com ele, ardeu-me o tear. Chegaram ao fogo ao tear? Ardeu-me. Foi a Não coisa é que mais me custou, foi ela ter tirado o tiar da minha casa. Porque não estorbava ali nada Roubava-se. e hoje era uma relíquia. Eu agora já tinha onde o pôr. Mas então E tinha o que é uma. que fizeram ao tear? Os pentes, como é que eles chamavam? Os liços. Ainda tenho, assim, muita peça. E essas coisas todas, eu custou muito que ela tirasse dali o tiar.
E depois o que é que lhe fizeram? Depois era madeira, era tudo de madeira. Queimamos os paus. Foi um pecado. Pois, Vai que a minha mãe fui eu buscar ao cerejeiro aquele tiara a uma senhora que já não tecia e pagou-lo e trouxe-o carregadinho num mastro e num burro, aquelas pecinhas todas. E uma pessoa, nossa amiga, colocou-me ali no baixo daquela casa à entrada, que é minha, e desci lá muitas vezes. E Solteira. E urdia também. Urdir, Eu fazia- sabe o que é urdir? não, explique lá. Então explica lá. Olha, por exemplo, aqui nesta sala estava aqui uma peça com uns. Isso é que era bonito ver, fazer isso. A urdir. Não eram Os todas que fios. aprendi, mas eu aprendi tudo. Urdiam-se assim as teias de um lado para o outro. E depois colocavam-se no tiar. O tiar, por exemplo, era aqui. Ainda tens a nesse. lançadeira. Tenho, está aí neste quarto, em cima de uma cômoda que o Humberto guarda tudo. E aos pentes ali metidos, eu sabia fazer tudo. E se hoje me chamassem para colocar um tiar e pô-lo a trabalhar, tenho na cabeça que Andar capaz. não era capaz de fazer isso. Trabalhava a maquia. Pagavam-me um tanto por... Ainda se lembra quanto era? Oh meu Deus, era escudos. Eram 10 escudos. Quando eram 50 já era muita coisa, já era uma Já eram coisa. milionários. Assim, uma coisa muito leve. Não vendia para as feiras. Não, isso não. Só era. de encomenda. Sim, Eu só fazia por trazia encomenda. umas coisas. Mas fazia para o felgar. Vinham cá do felgar, pessoas que tinham muito linho para tecer, assim, e sacos. Então, naquele tempo, era tudo sacos, ainda tenho aí muitos. A tia Candidinha Moita era a Os nossa sacos parente. eram de quê? De linho e estofa. De estofa. E algodão, aproveitavam as meias velhas, trouxiam aquele algodão velho e depois aproveitavam para tapar. E tinham uma coisa de encher Era o rodeleiro, sim, era o tinha rodeiro. o cedeiro. Tinha- Eu ainda tenho uma adubadora. Para adubar o Tinha algodão. também Tenho uma adubadora. uns bancos para fazer os liços, para meter lá no tiar. É muito bonito assim um Os tiar. liços e para fazer as franjas. E as franjas. Eu quando era pequenina que ela não estava, eu metia-me lá no tiar e ainda fazia aquela... Desfazia os farrapos, fazia mantas de farrapos. Fiz muitas. Porque antigamente... Desfazia-se a Quem é que roupa tinha tanta velha. roupa como tem agora? Então, mas quando já estava muito rotinho, desfaziam aquele, rasgavam e faziam aqueles, chamavam os trapos. E E faziam daí à mantas, venda mantas de farrapo. trapo. Mantas de farrapo. Vender. Eu fiz muita coisa. Mas eu se continuasse a aprender, é igual. E o seu marido, o que é que fazia? Meu Eu sei na marido agricultura. foi sempre na lavoura. Muito, E de muito. novinho começou a serrar. Ah, é O verdade, pai. era serradora. Era serradora. O pai dele era do Sandinho da Serra. Então o senhor não conheceu o meu pai, que Pois era não. serrador. O meu sogro e os irmãos andavam assim a serrar, faziam os cavaletes e punham lá os paus e depois com a serra, também lhe posso mostrar as serras. Foi o primeiro trabalho duro que teve o meu marido. Depois a labrar terrenos, olha, por aí fora, eu nem sei como ele aguentou. Lavrava com o quê? 2 machos, Com 2 machos. 2 machos. Machos O grandes. primeiro que compramos, fui a pedir dinheiro emprestado. Já há 2 anos estava casado, ainda não tínhamos dinheiro para comprar um macho, mas depois ele decidiu comprá-lo e fui a pedir-lhe emprestado. Depois compramos outro. E o dinheiro emprestado pagavam juros. Às Eu vezes. logo tornava, eu pagava bem, Não demorava muito tempo. fazia logo e guardava para entregar a que eu me tinha emprestado. Onde é que comprou os machos?
em Mogadouro. Na Feira dos Gorazes. Como é que ia para Mogador? Olha, a cavalo não tirou a vista, daqui pé. até à Quinta Branca, depois subiu a ladeira e assim, Diga lá o caminho daqui para Mogador. agora há estradas boas. Mas antigamente qual era o caminho? Direito à Quinta Branca. E depois subi, eu fui uma vez a Mogadouro, quando era ainda moça, com as minhas amigas, e fui por o Felgar, e depois fomos no comboio até Mogadouro. Tínhamos lá para aí parentes, fomos muito bem recebidas, andamos lá a avançar. Iam da Ferradosa, apanharam o comboio ao Ao Felgar. Felgar. Nunca me custava ir, mas E Vai. passavam na barca de Oh, Selhados. pois isso era que eu tinha medo. Eu só uma vez, mas eu tive tanto medo. Mas depois o meu tio dizia assim: não tenhas medo, olha, o cavalo, ele tinha um cavalo, recordas do tio? Chamava o tio Álvaro Os Branco. cavalos também passavam. O tio Álvaro Branco era Na barca iam as pessoas e os E cavalos, os machos, ia tudo. E o carro. mistos. E eu tive tanto medo, depois ele diz assim, não tenhas medo, olha, o cavalo também vai. E eu, mas foi a única vez que fiz Eu fui lá uma mais viagem, vezes. pá. Agora há boas estradas para todo o lado. Comíamos de tudo o que era bom. O que era bom. Olha, vinham coelhos a vender, o meu pai comprava. E quando era pequenina, o meu avô tinha sempre boas hortas, fabricávamos de tudo, mas de tudo à farta. E boa fruta. E boas frutas naturais, Sempre matamos porcos. sempre, e galinhas e perus então tínhamos Sempre. sempre. Tudo natural. E de hortas, posso dizê-lo, tínhamos para nós e para dar. E os outros produtos, onde é que os compravam? O açúcar, as outras Olha, coisas. nunca nos faltou isso em casa. E Era no íamos seu ao lugar. fruta. E- O meu pai e a minha mãe, antes de se casar, compravam aqui à porta. Às vezes vinha assim, às escondidas, a trazer qualquer coisa e a minha mãe logo, ai não me deixes sem. E guardavam logo. E depois começou a alfândega a evoluir também a ter muita coisa. Mas o meu pai, cada 15 dias, ia ao Felgar. Trazia bom bacalhau, bom arroz. Chegávamos a comprar as sacos de açúcar. Ia de macho. Mas Sim, ia nos uns alforjes. alforjes. Ainda tenho ali alforjes que até usava, mas ninguém. Daqui à Quinta Branca, Selhados. Não, Não. ir para o Felgar íamos daqui aos Picões. E atravessava-se aqui em linha reta. E como é que passava o rio? Não para a Olha, barca. quando era no verão, Não era preciso, não era mas preciso. Havia Sim. lugares que se passavam. Mas quando era no inverno, era a barca. À frente do Felgar, naquela descida, e que era a barca maior, porque havia muito trânsito. Naquela altura os lavradores iam todos com machos a buscar a amêndoa, a buscar o azeite, e fabricavam lá as E ovas. vinham aqui muitos louceiros com a loiça a vender com os cântaros de barro do Felgar. Carregadas em burros. Nos burrinhos. E havia uma moleira que vinha aqui também trazer a farinha já Moleiras, moída. se chamava-se o Ribeiro dos Moinhos, mesmo ao lado, assim, quando entrava a gente aqui na barca, e depois havia um carreirão, lá para o tal Ribeiro onde é que moíam o pão, e eles vinham aqui, os burrinhos carregados, a trazer a farinha. A mim trouxeram muitas vezes, a minha mãe. Um sacrifício grande. Eles, ainda há, a Ribeira chama-se mesmo Ribeira dos Moinhos. Ribeiro do É, Moinho. Por alguma razão é. que tem esse nome. Havia ali muitos. Olha, até fui lá batizar um menino ou um moleiro. Eu. E não havia casamentos de um lado e do outro. Havia. Sim. Muita gente aqui casava com os de lá e os de lá. Ah, É. então esse tal primo que eu falei agora, Curcio dos Santos, era dos Picões e a mulher era do Sr. Acácio Bento Do do Felgar. Felgar. Casaram. Foram para Angola também, tem 4 meninas. no Porto. Ele já faleceu. Havia muitos casamentos. Havia. Havia mais ligação para o Felgar do que para a Alfândega. Sim, muito mais. Mas agora o já há Almino mais. já tinha um comércio forte. Podia ter casado e ido para a África, não quis. No Brasil queriam-me levar a minha madrinha, queriam-me levar a um rapaz que era meu vizinho, eu não quis.
sempre quis estar aqui. Ou depois, olha, tivemos os dois E onde é que arranjou o marido? cá. Aqui, a casa dele é ali logo de Foi cima. numa festa? Não, Não, namoraram quase de pequenino. olha, quem nos namorava, os avós dele. Mas, Oh Nelson, tens de casar com a Alba. Tens de casar com a Alba, que ela é boa rapariga. E é, tem sido.